Minha gente, atenção para essa história, viu? Infelizmente, é a destruição de uma família. Um homem matou o próprio irmão para defender a mãe. Foi em um sítio na cidade de Soledade. Existia uma medida protetiva que impedia José Carlos, o homem que morreu, de ir até a casa da mãe, porque ele já havia agredido. Mas ele teria bebido e descumpriu a medida. Zenaide Ferreira vai trazer agora os detalhes de mais esta lamentável tragédia em família. Vamos ver. Tragédia familiar terminou na morte do Luciano dos Santos, de Albuquerque, de 29 anos de idade. Ainda há pouco eu conversei com um perito que disse que ele foi morto com apenas um golpe de faca na barriga. Então, de acordo com o relato da guarnição que atendeu a ocorrência, o Luciano ele foi morto a golpes de faca pelo irmão Reginaldo dos Santos Albuquerque. Isso porque Luciano, que era pedreiro, tinha ingerido bebida alcoólica e foi para a casa da mãe. O detalhe é que ele não podia estar lá. Na verdade, já existia uma medida protetiva porque ele havia histórico de agressão contra a mãe. E o irmão Reginaldo, que é agricultor, ele estava lá no momento, percebeu que o irmão chegou já havia ingerido bebida alcoólica, percebeu que ele chegou e sempre que ele ingeria, ele ia lá na casa da mãe para fazer essa agressão. Então, quando esse irmão chegou lá e viu que o Luciano já estava naquela situação, aí eles começaram a discutir. Nesse momento, não teve outro. O irmão acabou perdendo a cabeça, o Reginaldo, que segue foragido até o momento. Ontem à noite, por volta das 20h40, no sítio Cedro, zona rural de Soledade, dois irmãos, José Carlos e Reginaldo, entraram em vias de fato, ambos portando arma branca, faca, e vieram a discutir pelo fato de José Carlos ter ido até a casa da mãe e existia uma medida protetiva para ele ali não comparecer e não se aproximar, e por ter ingerido bebida alcoólica, Reginaldo acabou ceifando a vida do irmão. Reginaldo empreendeu fuga. O fato foi lavrado ontem no plantão, encaminhado à delegacia de Soledade para abertura do inquérito policial cabível. A mãe está consternada, está muito abalada, porque os próprios filhos, ou seja, entraram em vias de fato e um acabou tirando a vida do outro. Meu Deus, que drama, né, para essa mãe, coitada dessa mãe. Um filho aí foragido e o outro assassinado. Agora eu pergunto a você, talvez seja a pergunta que você esteja fazendo agora, né? Que tipo de filho é esse, né, que a própria mãe teve que correr atrás de uma medida protetiva para que o filho não se aproximasse dela, porque era um filho aí agressivo, desrespeitoso, e ele inclusive desrespeitou a medida protetiva, né? E quando aí tomou umas e outras, se aproximou mais uma vez da mãe, né? Provavelmente ali já, não sei, né? Já com algumas na cabeça, né? E com esse histórico aí de que agredia a mãe, tanto é assim que a mãe tinha, para se defender dele, uma medida protetiva. Olha só a que ponto se chegou nessa família, né? Uma mãe ter uma medida protetiva para o filho não se aproximar dela, porque era um filho agressivo, era um filho violento e que maltratava a própria mãe. E o Reginaldo ali, talvez, né, foi aí alertar o irmão que ele não poderia estar ali, não poderia estar então perto da mãe, haja visto o histórico de violência dele contra a sua própria genitora. Então os dois entraram aí em uma discussão acirrada, vias de fato, e o Reginaldo terminou aí, né, infelizmente, tirando a vida do seu próprio irmão, né? Imagina o esfacelamento agora dessa família que já sofria muito, né, com esse problema de um filho com a mãe, né? E agora um filho assassinado e o outro filho foragido. Lamentavelmente, a gente percebe aí o esfacelamento de algumas famílias por diversos motivos, né? Muitas vezes interesse aí em herança, irmão brigando com irmão, pai brigando com filho e vice-versa. E lamentavelmente o final terrível dessa família foi esse aí, né? Um filho assassinado e o outro filho agora foragido.